Mateus 28, versículo 19. Palavras do Senhor Jesus Cristo, muito relevantes neste momento. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Não chegamos a este ponto, e assim temos a sua promessa. Eis que estou convosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E vamos ler um trecho muito relevante também, a partir de versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: felicitou-se, crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Para terminar a leitura, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, e aqui vamos ler a partir de versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos observar nos Evangelhos, no Evangelho de Mateus, temos a ordenança do batismo e o mandamento para se batizar nos Evangelhos. Passando para os Atos, nós vemos, acompanhamos o ato em capítulo 8. Está sendo praticado. Passando para Romanos, as epístolas, nós temos a doutrina, a explicação, o sentido daquilo ali. Tá? A ordem
nos Evangelhos Mateus 28. A prática no livro dos Atos. O sentido, explicação, doutrina nas epístolas, no caso em Romanos capítulo 6. Mas mesmo no início, mesmo na hora do Senhor Jesus Cristo dar o mandamento, para mim temos muito que aprender. Muito. Ide, disse ele, fazer discípulos de todas as nações. Não, ele disse uma coisa antes. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem pode dizer uma coisa dessas? Só um que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe um outro ser vivente que poderia reivindicar essas palavras. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem mandou fazer o que vamos fazer hoje é o Senhor Jesus Cristo, o soberano do universo. Aquele que veio ao nosso mundo, tornando-se Deus manifestado em carne. Pense nisto. Ide, diz ele. Portanto, assim, com uma promessa dessas dá para ir mesmo. E muitos têm ido, às vezes, para a casa do vizinho ou para outro país para fazer discípulos. Outro evangelho diz pregar o evangelho, aqui fazer discípulos. Eu gostaria, sem mencionar os seus nomes para não sentirem-se constrangidos, eu gostaria de me dirigir aos batizandos com a mensagem aqui. Fazer discípulos, ensinar. Quando vocês se salvaram, como todos nós, tornaram-se discípulos. O que é um discípulo? Um aprendiz. Um aprendiz. Ah, você diz sim, é isso aí. Deus me salvou e eu entendi umas coisas e também eu entendi que deveria ser batizado e eu fiz uns ajustes na minha vida. Ah, sim, mas não é para deixar de ser um discípulo após ser recebido na igreja. Não, o discipulado continua. A vida do salvo deve ser uma aprendizagem eterna, começando aqui e continuando com Cristo no céu para sempre. Tome esta palavrinha para si hoje. Quando me salvei, foi feito um aprendiz, um discípulo. E comecei a vida da aprendizagem. De maneira tal, daqui a 1 ano, 2 anos, quanto Deus me ensinou. Depois do meu batismo. Mas tem uma parte aí. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse nos nomes do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não. O nome. Diz alguém, parece uma pessoa, porém 3. Parece uma pessoa, porém 3. Sabe? Deus, Pai, o Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus.
todos, possuindo os atributos divinos em medida absoluta. Mas não é três deuses, é um só, porém três pessoas. Ah, diz alguém, eu não entendo. Nem eu. Nós temos um Deus tão elevado, tão grande, que nós não podemos entender, mas podemos crer. Mas, momentinho, eu fui batizado no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que passo solene, que passo importante, sagrado, imagine só. Como cabe a mim ser mesmo uma pessoa diferente, distinto do mundo dos mundanos. Com este batismo, o que aconteceu na minha salvação está ratificado. Eu não pertenço mais a este mundo, pertenço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Em Atos capítulo 20, aí nós temos um exemplo. O que precisava para aquele homem se batizar? A salvação e a água. Se crês de todo o coração, homem. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eis aqui água. Eis aqui água. E desceram ambos a água. Olha aqui e ali, conversando com um, conversando com outro. De repente alguém um dia quer dizer, olha, sabe o que aconteceu? O Felipe tirou uma aguinha e deu umas gotas na cabeça do homem. Oh. Ah, se fosse isto, mesmo naquela condução era só dizer, escuta, nós temos uma aguinha aí? Tá, para um pouco que eu vou fazer o serviço. Não permita que ninguém me diga isto. Aspergir não é batismo bíblico. Não. Desceram ambos e saíram da água. Este é o certo. E o homem se foi embora. Alegre, depois do batismo. Aquele caso em Atos 8 interessante, se não me engano, ocupa 13 versículos. Se lembra? Era um homem que estava muito bem colocado, ele era tesoureiro da rainha, um homem do mais alto gabarito. Mas não lemos. Ele era um homem feliz. Até que se salvou e se batizou. Obedeceu ao Senhor. Aí sim, foi embora feliz. Eu espero que seja o caso hoje dos nossos irmãos. Pois é, mas alguém vai dizer, mas nada disso, passar umas gotas na cabeça. O batismo é um enterro simbólico. É isso que nós temos em Romanos capítulo 6. Olha, amigos, e os batizandos, neste momento nós nos lembramos da cruz, da morte do Senhor Jesus Cristo, morto, 3 horas da tarde, morto.
por nossos pecados. Eu vejo então que morreu por mim, sou salvo. Eu vejo a minha morte. Como a tua, morri com ele. Não demorou muito, ele foi sepultado. Eu vejo dois. Como? Ele e eu. Sepultado com ele. Eu vejo na sua morte se foram meus pecados. No sepultamento se foi a minha pessoa. Aquele velho Tomás se foi. Sepultado. Ah, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Oh, que triunfo, que vitória! Dá para ponderar a sua ressurreição ao longo da vida e pode ser uma longa vida. Continue encontrando satisfação e alegria em pensar na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas o batizado é erguido novamente, sim, justamente para andar em novidade de vida. Em novidade de vida. Uma vida diferente. Uma vida de aprendizagem. Uma vida de santidade. Uma vida na qual o pecado é repudiado, odiado, desprezado. Uma vida em que a santidade, a piedade, a semelhança a Cristo vem a ser os objetos principais. São essas três passagens. Eu queria deixar com todos, mesmo aqueles que há muito tempo são batizados, para nós também. É um prazer nos lembrar, é um prazer testemunhar este evento aqui hoje, que seja para nós uma ocasião de bênção, de renovação, quem sabe, e também um passo inesquecível para o nosso irmão e irmãs.